Satanás estava tão revestido do engano que nem os seres santos haviam entendido seus princípios, pois, pois os vistos de maneira clara a natureza de sua rebelião. Lucifer havia sido o querubim cobridor, o mais elevado dos seres criados e o primeiro a revelar os planos de Deus para o universo. Depois que ele pecou, seu poder sedutor ficou ainda mais enganoso, e por causa da exaltada posição que ele mantinha junto do Pai, ficou mais difícil desmascarar seu caráter. Deus poderia ter destruído Satanás e seus simpatizantes, mas não fez. Força e poder compulsório somente são encontrados sob o governo de Satanás. A autoridade do Senhor está em sua bondade, misericórdia e amor, e sua forma de agir apresenta esses princípios. O governo de Deus é moral e verdade, é amor, e deve ser o poder nele neutralizado. Nos conselhos celestiais, Deus decidiu que Satanás deveria ganhar tempo para desenvolver os princípios de seu governo. Ele havia afirmado que seus princípios eram superiores a atos de Deus. Por isso, Deus deu tempo para o desenvolvimento dos princípios de Satanás, a fim de que o universo celestial observasse por quase 4.000 anos. Cristo trabalhou para erguer a raça humana e Satanás para arruiná-la. O universo celestial assistiu a tudo isso, desde o tempo em que Jesus apareceu como bebê em Belém. Satanás trabalhou para destruí-lo, tentando evitar que ele desenvolvesse uma infância perfeita e uma fase adulta sem mácula, o ministério santo e um sacrifício sem mácula. Foi derrotado, pois não conseguiu induzir Jesus ao pecado. Todos os esforços de Satanás para vencê-lo fizeram enfatizar o caráter sem mancha do Salvador, com luz mais pura. Com intenso interesse, o céu e os mundos não caídos acompanharam a derradeira cena do conflito. Eles ouviram seu amargo clamor: Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mateus 26, 39. Viram que sua tristeza era muito profunda, a ponto de exceder o que as pessoas experimentam. Na última grande luta com a morte, o suor de sangue brotou de seus poros, e por 3 vezes a oração pelo livramento foi arrancada dos seus lábios. O céu não podia mais suportar essa cena, e o mensageiro de conforto foi enviado ao Filho de Deus. A terra e o palco, o céu, o seu auditório. O céu testemunhou a vítima ser traída e levada com violência de um tribunal para outro. Ouviu o escárnio de seus perseguidores e a negação acompanhada de maldição de um dos seus discípulos. Viu o Salvador várias vezes arrastado do palácio para o tribunal. 2 vezes ser acusado diante de sacerdotes, 2 vezes perante o Sinédrio, 2 vezes diante de Pilatos, 1 vez perante Herodes, zombado, açoitado, condenado e levado para ser crucificado. Com espanto, o céu viu Cristo pendurado na cruz, com sangue a correr de sua fronte, mãos e pés feridos, as feridas das mãos as feridas das mãos se encaravam com o seu rosto. Ele ofegava sob o peso do pecado do mundo. Todo o céu se encheu de assombro quando, em meio ao seu terrível sofrimento, Cristo orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Lucas 23, 34. Os poderes das trevas em torno da cruz projetavam a sombra infernal da descrença no coração das pessoas. Ali reunidos, os instrumentos satânicos induziram as pessoas a acreditar que Cristo era o chefe dos pecadores, fazendo com que elas o detestassem. Os que zombavam de Cristo estavam cheios do espírito do primeiro grande rebelde, que inspirava os insultos. Entretanto, Satanás não ganhou nada com isso. Se Cristo tivesse cedido Satanás, era um debate
Ele é um detalhe que fosse o inimigo. Se Cristo tivesse cedido a Satanás, em um detalhe que fosse, o inimigo teria triunfado. Cristo inclinou a cabeça e morreu, mas ele estava firme e seguro a sua fé. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia: Agora vê a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, os que acusa de dia, os que acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Apocalipse 12, 10. Satanás viu que estava desmascarado e se revelou como assassino. Ao derramar o sangue do Filho de Deus, ele perdeu a simpatia dos seres celestiais. Daí em diante não podia mais esperar os anjos virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os seguidores de Cristo de estarem vestidos com contaminação do pecado. O último elo de simpatia entre Satanás e o mundo celestial foi rompido. Nem mesmo nessa ocasião, os anjos entenderam tudo o que estava envolvendo no grande conflito. Os princípios que estavam em risco deveriam ser revelados de maneira mais plena. Tanto os seres humanos como os anjos deveriam ver o contraste entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Cada um deveria escolher a quem servir. No início do grande controvérsia, Satanás tinha declarado que ninguém poderia obedecer à lei de Deus, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que se a lei fosse bradada, seria impossível que o pecador fosse perdoado. Se Deus cancelasse o castigo pelo pecado, afirmou Satanás, ele não seria um Deus de justiça. Quando os nossos primeiros pais transgrediram a lei de Deus, Satanás declarou que isso era uma prova de que a lei não poderia ser obedecida pela raça humana. Não poderia ser perdoado por ter sido banido do céu. Depois de sua rebelião, Satanás afirmou que a raça humana deveria ser excluída para sempre do favor divino. Ele argumentava que Deus não podia ser justo e ao mesmo tempo mostrar misericórdia ao pecador. No entanto, a humanidade estava em uma situação diferente da de Satanás. Lucifer tinha pecado na plena luz da glória de Deus. Mesmo compreendendo o caráter de Deus, Satanás preferiu seguir sua vontade egoísta. Não havia nada que Deus pudesse fazer para salvá-lo. Os seres humanos, porém, foram enganados e tiveram a mente escurecida pelo sutil argumento de Satanás. Eles não conheciam a largura e a profundidade do amor de Deus pela contemplação de seu caráter. Eles podiam ser atraídos de volta para Deus. Como justiça está combinada com a misericórdia. Por meio de Jesus, a misericórdia de Deus foi exibida para a humanidade. Mas a misericórdia não põe a justiça de lado. A lei não pode ser mudada. Mas em Cristo, Deus se sacrificou para a nossa redenção. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, versículo 19. A lei que requer uma vida justa, um caráter perfeito. E isto nós não temos. No entanto, como ser humano, Cristo viveu uma vida santa e desenvolveu um caráter perfeito. Estas coisas oferece como dom gratuito para todos que o recebem. Sua vida substitui a deles. É dessa maneira que eles obtêm perdão para os pecados. Mais que isso, Cristo os encheu dos atributos divinos. Ele edificou o caráter humano à semelhança do caráter divino. Assim, as justas exigências da lei são cumpridas no crente em Cristo. Romanos 8, 4. Deus pode ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. O objetivo de Satanás tem sido divorciar a misericórdia da verdade e justiça. Cristo mostrou que no plano de Deus elas estão juntas. Uma ação não pode existir sem a outra.
A justiça e a paz se beijaram. Salmos 85:10. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça de Deus não destrui sua misericórdia. Ele provou que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa e pode ser perfeita, perfeitamente obedecida. Cristo refutou as acusações de Satanás. Outro engano seria agora que é apresentado por Satanás. Ele declarou que a morte de Cristo abolia a lei do Pai. Se fosse possível mudar ou abolir a lei, não seria preciso que Cristo morresse. Abolir a lei seria imortalizar o pecado e colocar o mundo sob o controle de Satanás, porque a lei era imutável. Jesus morreu na cruz. No entanto, Satanás apresentou como destruir a lei o próprio meio pelo qual Cristo estabeleceu, e seria o foco do último grande conflito, na grande controvérsia. As novas mentiras de Satanás. Satanás agora apresenta a afirmação de que algumas partes da lei, pronunciadas pela voz do próprio Deus, foram postas de lado. Ele não precisa atacar a lei inteira. Se puder levar as pessoas a desprezarem um só mandamento, ele atingiu seu propósito. Pois quem obedecer a toda a lei, mas tropeçar em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-las inteiramente. Tiago 2:10. Ao consentirem na quebra de um só mandamento, as pessoas se colocaram sob o poder de Satanás. A respeito do grande poder, o representante de Satanás, a profecia declara: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio. Daniel 7:25. Os seres humanos estabeleceram leis contra as leis de Deus, e em seu zelo para aplicar essas leis, oprimirão os semelhantes. A guerra contra a lei de Deus continuará até o fim dos tempos. Todos terão que escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Haverá apenas duas classes de pessoas. Cada caráter será plenamente desenvolvido. Todos mostrarão se escolheram o lado de lealdade ou da rebelião. Então virá o fim. Deus provará a justiça de sua lei e libertará seu povo. Satanás e todos que se uniram a eles serão eliminados. O pecado dos pecadores pereceram com suas raízes e ramos. Mateus 4, versículo 1. Malaquias 4, versículo 1. E não é um ato arbitrário da parte de Deus. Os que rejeitam sua misericórdia colheram o que plantaram. Deus é a fonte, e quando as pessoas escolhem o pecado, se separam dele. Cristo diz: todos que me odeiam amam a morte. Provérbios 8, versículo 36. Deus dá existência por um tempo para que possam desenvolver o caráter e revelar seus princípios. Quando isso é feito, eles recebem os resultados da própria escolha. Satanás e todos que a ele se unirem se colocarão tão fora da harmonia com Deus que a própria presença daquele que é amor, os destruirá. No começo do grande controvérsia, os anjos não entendiam isso. Se Satanás e seus seguidores tivessem sido mortos naquela ocasião, a dúvida sobre a bondade de Deus teria permanecido na mente dos anjos, como a semente do mal, pronta para produzir seus frutos, mortal de pecado. Não seria assim quando o grande conflito terminar. Então, com o plano de redenção completa, o caráter de Deus ficará claramente revelado a todos os seres criados. Os princípios da lei de Deus serão vistos como perfeitos, imaculados. O pecado revelou a sua natureza e Satanás o seu caráter. O extermínio do pecado provará o amor de Deus e estabelecerá sua honra diante do universo. À luz de tudo isso, os anjos puderam se alegrar ao contemplar a cruz do Salvador. Embora naquela ocasião não entendesse todas as coisas,
Eles sabiam que a destruição de Satanás era certa, a redenção humana estava garantida e o universo ficaria eternamente em segurança. O próprio Cristo compreendia plenamente quais seriam os resultados de seu sacrifício, quando exclamou na cruz: está consumado. Jesus descansa na sepultura de José. Finalmente, ao longo do dia de vergonha e tortura, terminou. Enquanto o sol se escondia no horizonte e o sábado começa, o Filho de Deus descansa na sepultura de José. Sua obra estava completa. No princípio, o Pai e o Filho haviam descansado no sábado, depois da obra da criação. Gênesis 2, versículo 1. Todos os seres celestiais se alegraram ao contemplar a gloriosa cena. Agora Jesus descansa da obra da redenção. E embora houvesse tristeza entre os que o amavam na terra, havia alegria no céu. Deus e os anjos viram uma raça redimida que, havendo vencido o pecado, jamais poderia cair. Esse foi o resultado da obra consumada por Cristo. Quando houver a restauração de todas as coisas. Atos 3, versículo 21. O sábado da criação, o dia em que Jesus descansou na sepultura de José, ainda será um dia de descanso e regozijo de um sábado até outro. Isaías 66, 23. As nações de salvos se prostrarão em júbilo, culto a Deus e ao Cordeiro. Os eventos do dia da crucifixão foram uma nova testemunha da divindade de Cristo. Quando o Salvador pronunciou seu brado agonizante, outra vez se manifestou, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Essas palavras não foram apenas sussurradas. Quem as terá pronunciado? Foi o centurião, o soldado romano. A aparência divina do Salvador, sua morte súbita e o grito da vitória em seus lábios haviam impressionado aquele pagão. No corpo, ao quebrado, pendurado da cruz, o centurião reconheceu o Filho de Deus. No mesmo dia da morte do Redentor, 3 homens declararam sua fé. O comandante da guarda romana, o que carregou a cruz de Jesus e o que morreu ao seu lado. Ao aproximar-se a noite, um estranho e silencioso. Ao se aproximar a noite, um estranho silêncio pairou sobre o Calvário. Muitos haviam comparecido à crucifixão por curiosidade, e não por ódio a Cristo. Mesmo assim, eles olhavam para Cristo como se ele fosse um criminoso. Com toda aquela comoção, eles tinham se unido à multidão, a zombaria, insultos contra ele. Quando a terra ficou envolta em trevas, eles se sentiram culpados de um grande erro. Quando a escuridão se dissipou, foram para casa em solene silêncio, convencidos de que a acusação do sacerdote era falsa. Jesus não era impostor. Poucas semanas mais tarde, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, essas pessoas estavam entre os milhares que se tornaram crentes em Cristo. Os líderes judeus não mudaram, nem seu ódio diminuiu. A escuridão da crucifixão não foi mais densa que a escuridão que a noite envolvia a mente deles. A natureza inanimada conhecia Cristo e deu testemunho de sua divindade. Os sacerdotes e líderes religiosos, porém, não reconheceram o Filho de Deus. Eles mataram a Cristo, mas até na hora aparente triunfo deles, as dúvidas os deixaram perturbados. O que acontecerá agora? Eles tinham ouvido o brado: está consumado. João 19, 30. Haviam sentido o terremoto e estavam apreensivos. Agora temiam o Cristo morto mais do que haviam temido como vivo. Também temiam qualquer intenção adicional aos eventos ligados à sua crucifixão. Por isso, de nenhuma maneira permitiram que o corpo de Cristo permanecesse na cruz durante o sábado.
Assim usamos